Agora sim. Então, o Esdras, ele foi... O primeiro contato judaico com a hermenêutica foi através do Esdras. Ele reunia a congregação ali e pregava a palavra, né? Tinha até que ter intérprete, porque o Antigo Testamento ali, os escritos, né, era em hebraico, e o povo, quando voltou do cativeiro, falava aramaico. Então, precisava de intérprete, né? Aí depois nós falamos na hermenêutica no Novo Testamento, hermenêutica cristocêntrica, hermenêutica do apóstolo Paulo. Nós falamos também da hermenêutica no período patrístico, no período, ou seja, nos pais da igreja. Nós falamos ali dos tipos de escolas que houve naquele período, a escola de Alexandria, que é uma escola mais alegórica, a escola de Antioquia, que é uma escola mais literal. E hoje nós vamos falar da hermenêutica na Idade Média, propriamente dita. Logo depois ali que a igreja, ou melhor, logo depois que o cristianismo, primeiramente, ele se tornou aceitável pelo Constantino, né? Constantino cessou a perseguição do cristianismo e, posteriormente, com Teodósio, outro imperador, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Houve também a divisão do Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. O Ocidente, o Império Romano do Ocidente com a sede lá em Roma, e o Império Romano do Oriente com a sede lá em Constantinopla, que é uma cidade que foi fundada pelo Constantino, por isso o nome Constantinopla, e houve ali esse evento, essa divisão entre Oriente e Ocidente. Pouco depois, em 476 depois de Cristo, né, houve a queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Oriente aconteceu 1000 anos depois. Eles ainda ficaram ainda como Império Romano do Oriente durante 1000 anos, depois que o Ocidente caiu. E houve também a divisão da igreja em a igreja católica apostólica romana e também a igreja ortodoxa grega. A católica romana com a sede em Roma, né? Aí começou o papado, propriamente dito, e os ortodoxos gregos com o líder que ficava lá em Constantinopla, né? Aí se dividiu a Igreja Católica Ortodoxa Grega, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Católica Apostólica Romana. E iniciou-se, então, a Idade Média. Quando iniciou a Idade Média, a Igreja ganhou muita força. Digamos que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela substituiu, de certa forma, o Império Romano. A Igreja se fortaleceu. Aí começou, sim, a Idade Média com a Igreja com um poder grandioso, um poder, digamos que, um poder absoluto. E aí se desenvolveu toda a Idade Média até o início da Idade Moderna, que se deu em meados do ano de 1400 e pouco, né? Terminou a Idade Média e iniciou-se a Idade Moderna. E nesse período, entre essas duas aí, a Idade Média, que durou ainda 1000 anos, né? Como já disse, a Igreja Católica se fortaleceu como instituição e ela monopolizou todo o conhecimento. Ela monopolizou todos os ensinamentos
as pessoas que estudavam ou eram clérigos, né, que faziam parte do alto clero da Igreja Católica, ou então eram os nobres que tinham acesso à educação. E a hermenêutica, eu vou até começar aqui apresentar para vocês os slides, né? Hermenêutica também se desenvolveu nessa época. Vou aqui ver se eu consigo. Tem que voltar aqui para. Vou voltar aqui para mim poder expor o slide aqui para vocês. Agora sim. Está dando para vocês verem o slide? Hermenêutica, capítulo 4. Isso. Eu dei essa introdução histórica aqui, e agora vamos entrar, propriamente dito, na hermenêutica do capítulo 4, né? Que conta a hermenêutica na Idade Média. Na próxima aula, nós vamos estudar a hermenêutica na idade moderna e na Reforma Protestante. Depois, na pós-Reforma, e chegar até nos hermenêutica no momento atual, né? Então, vamos lá. A introdução aqui, nós temos como objetivo geral abordar a hermenêutica na Idade Média e suas implicações. Deixa eu atualizar aqui. Objetivo geral, nesse estudo, iremos abordar a hermenêutica na Idade Média. Esse é o nosso foco hoje, a hermenêutica na Idade Média e suas implicações. Os objetivos específicos que nós vamos tratar hoje a hermenêutica na Idade Média propriamente dita, né? A interpretação quádrupla de Agostinho de Hipona, a saber, a interpretação literal, a interpretação alegórica, a interpretação topológica e a interpretação anagógica. Não precisa de assustar com esses nomes, não, que eu vou explicar aqui cada um deles. Essa vai ser a nossa aula de hoje. Esse capítulo dividido em duas partes. Nós vamos estudar na próxima aula a hermenêutica na Reforma Protestante. E também é muito interessante a gente saber como se deu a hermenêutica na Reforma, né, entre os reformadores. E só para lembrar os irmãos que a hermenêutica que nós usamos hoje, principalmente as igrejas reformadas, é a igreja histórico-gramatical, que iniciou-se lá na Reforma Protestante. Nós também, a igreja atual também usa a interpretação alegórica. Uma interpretação que nós estudamos bastante nas aulas passadas, que é uma interpretação que busca um outro sentido além daquele que está escrito. O sentido está ali escondido, obscuro, dentro do texto bíblico, que muitas igrejas, ou melhor, muitos pastores usam também esse método alegórico para pregar nos dias de hoje. Então, nós temos que entender esse aspecto. As igrejas reformadas, elas pregam o histórico gramatical, né? E aí, o método gramatical, né? O método histórico gramatical. E as igrejas mais contemporâneas, pentecostais, elas têm a tendência de pregar mais o texto alegórico. Isso a gente percebe facilmente quando um pastor, ele é um pastor
mais tradicional, que ele usa o método gramatical, histórico-gramatical, e a gente também observa um pastor mais da linha pentecostal, que usa mais o método alegórico. Não estou aqui fazendo juízo de valor, qual que é o melhor, qual que é o pior, né? Não é isso, a questão não é essa. A questão aqui é eu apresentar para o Senhor, para os senhores e para as senhoras, as maneiras que se pregam, as maneiras que se interpretam nos dias de hoje. Então, vamos lá. Então, nós vamos estudar aqui esses modelos aqui, esses métodos de interpretação que foi usado, esses métodos aqui, ó, o método literal, em certa parte, né? O método alegórico, o método tropológico, né? E o método anagógico foi usado na Idade Média. Durante toda a Idade Média, foi usado essas maneiras de interpretar aqui, com ênfase na interpretação alegórica. Com ênfase na interpretação alegórica. Mas aqui, o Agostinho de Hipona, que é um pai da igreja, ou seja, esse Agostinho de Hipona, ele agiu como um mediador, né, entre a Idade Antiga e a Idade Média. Ele foi o elo ali entre a Idade Antiga, porque ele viveu na Idade Antiga, ele era um pai da igreja. Aí começou a Idade Média, ele ainda estava vivo ainda quando Roma caiu, né? Iniciou-se então a Idade Média. Ele serviu como esse elo entre essas duas eras, né? A antiga e a média. E ele desenvolveu esse método aqui, com a dupla, né, de interpretação. E Agostinho de Hipona foi, sem dúvida nenhuma, o maior pai da igreja, ou seja, o mais prominente pai da igreja de toda a história. Que ele foi aquele que sistematizou a doutrina cristã. Foi um homem de uma sabedoria muito grande, e até hoje nós usamos algumas das doutrinas do Agostinho como doutrinas atuais. Por exemplo, a doutrina do pecado original. Agostinho, que foi aquele que sistematizou a doutrina do pecado original, que ocorreu lá no Éden. Ele teve um embate muito grande com Pelágio, que o Pelágio foi um outro pai da igreja que se transformou num herege, e o Pelágio afirmava que o pecado original não existe. Agostinho também, ele sistematizou a doutrina da predestinação. Ele também falou muito a respeito do livre-arbítrio. Então, até hoje, se vê claramente os pastores pregando sobre essas doutrinas que Agostinho sistematizou. Agostinho trouxe a um conhecimento mais profundo dessas doutrinas. Então, até nos dias atuais, esse pai da igreja, Agostinho de Hipona, que para os católicos romanos é chamado de Santo Agostinho, ele as suas doutrinas, né, a sua sistematização das doutrinas é usada nos dias de hoje. E muitas outras. Ele falou muita coisa, falou coisas corretas, muita coisa correta. Ele também falou coisas que não são bem ortodoxas, né? Por quê? Agostinho era um pai da igreja que viveu numa época que já não tinha mais os escritos, né, já não eram mais inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles escreveram coisas corretas, mas também escreveram coisas erradas. E isso serve para todos os pais da igreja. Então, Agostinho, realmente, guarde bem esse nome, Agostinho de Hipona. Ele nasceu ali em Cartago, lá na África, foi um grande pai da igreja.
E esse método de interpretação quádruplo foi usado por ele, e é o nosso objetivo hoje é falar sobre esse tipo de interpretação. Por que eu falo, irmãos, que é necessário a gente estudar a história da hermenêutica? É porque, quando você estuda, né, o passado, o conhecimento atual e conhecimento futuro está fundamentado em algo sólido. Porque, senão, eu poderia chegar aqui e falar para você somente como a hermenêutica é usada hoje, e vocês não teriam nenhum conhecimento de como ela foi usada, como iniciou o seu uso, como ela foi usada no passado. Esse estudo aqui histórico da hermenêutica serve de base para nós podermos fundamentar o nosso estudo, que é o estudo da hermenêutica. Então, vamos lá. O primeiro slide aqui fala, né? A hermenêutica na Idade Média e na Reforma Protestante. Essa aqui nós vamos falar na próxima aula. Como já disse anteriormente, depois da queda do Império Romano, do Ocidente, foi dividido o Império em Ocidente e Oriente, a Igreja se fortaleceu. E essa Igreja que se fortaleceu, ela se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana, com a sede lá em Roma, onde nós temos hoje lá o Vaticano, e que é presidido pelo Papa, né? Então, essa igreja que se fortaleceu. Aqui, deu-se início à Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos que entender o seguinte: a Igreja Católica, ela iniciou-se, né, com o Pentecostes, né? A Igreja foi se expandindo, e a Igreja Católica quer dizer a Igreja universal, a Igreja que tomou proporções mundiais, a Igreja Católica. Depois da queda do Império Romano, deu-se o nome dessa igreja, que era formada primeiramente, né, a igreja se iniciou lá no campo judaico, né, com os apóstolos e tudo, depois veio para os pais da igreja. Até então, até ali, a igreja era católica. Depois da queda do Império Romano, essa igreja se fortaleceu e passou a ser Igreja Católica Apostólica Romana, por causa que passaram para a sede lá em Roma, né? A sede ficou lá em Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós temos que diferenciar. Quando a gente fala, hoje nós falamos de Igreja Católica, a gente está se referindo a essa Igreja Romana. Mas ela sempre foi católica, porque quando ela se expandiu para o mundo inteiro. Então, católico significa universal, aquela igreja que abrange o mundo inteiro. Daí, fato histórico, ela se tornou romana, primeiramente, porque Constantino e depois Teodósio aderiram ao cristianismo, e aquela igreja que ficava escondida entre as pedras, entre as casas, né, tinha um culto que era escondido, um culto que era perseguido, ela, de dado momento, ela passou a ser o culto da religião do imperador Constantino, imperador Teodósio. Veja que diferença, que o status, né? E é nesse momento que houve essa mudança para o catolicismo romano. E é esse catolicismo que nós temos aí até hoje, que é o catolicismo romano. Lá no século XVI, houve a Reforma Protestante. Então, os pré-reformadores, depois os reformadores, como Lutero, Calvino, Zwinglio, que era reformador, aí separou ali, primeiramente, o desejo de Lutero, que pregou lá as 95 teses, né? O desejo de Lutero era reformar a Igreja Católica Romana. Só que a Igreja Católica Romana não aceitou essa reforma e excomungou o Lutero.
E daí por diante surgiu a igreja protestante, que foi se multiplicando, foi ramificando, e é o que nós temos hoje, né? Hoje nós somos crentes em Cristo, porque nós somos oriundos dessa reforma que houve lá no século XVI, a reforma protestante. Então é por isso que se chama protestantismo. Então, e começaram a surgir várias denominações, ou seja, começaram a sair ali a igreja luterana, as igrejas calvinistas, né? Que são lá a igreja presbiteriana, a igreja batista, né? A igreja anglicana. Aí vieram para os Estados Unidos lá também, essas igrejas vieram aqui, fundaram nos Estados Unidos o protestantismo lá também. Depois vieram para o Brasil, que no Brasil só tinha os católicos, depois vieram os protestantes, e a partir lá de 1900 começou-se lá o movimento pentecostal, e no Brasil o movimento pentecostal foi muito bem aceito, e surgiu várias igrejas pentecostais, né? Teve a primeira onda que a igreja pentecostal, a primeira igreja pentecostal que veio aqui foi o Brasil, a igreja Brasil para Cristo, né? A igreja do Brasil para Cristo, não, a igreja do véu lá, com Francis Scott, né? Francis Scott. Depois veio a igreja pentecostal Assembleia de Deus, com os dois missionários tchecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wing, que vieram aqui para fundar a igreja Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal que tem no Brasil. Depois, começou-se também aqui no Brasil, depois de 1900, né? Século XX, a segunda onda, e aí já veio também as igrejas, por exemplo, a Quadrangular, que veio dos Estados Unidos, né? Com a fundadora, a Aimee Jacques Peterson, né? Uma mulher que fundou a igreja Quadrangular. Aí as igrejas fundadas aqui no Brasil, que é a igreja Deus e Amor, né? A igreja Brasil para Cristo, né? A igreja Brasil para Cristo, sim, também foi fundada aqui. Aí depois veio o movimento neopentecostal, aí foi essas igrejas neopentecostais com Edir Macedo, com R.R. Soares, né? Com o bispo Hernandes. Então, começaram a igreja, os movimentos neopentecostal. Esse é um apanhado histórico. A gente estuda mais profundamente essa questão aqui, essa disciplina, em história da igreja. Mas aqui eu só estou dando a introdução aqui para você saber como que se deu essa questão da interpretação ao longo do tempo, né? E os pentecostais, neopentecostais, usam mais a questão mais da alegoria, e os neopentecostais usam muito o judaísmo também, eles introduzem muito o judaísmo no meio de pregação, né? E as igrejas mais tradicionais são aquelas que usam o seu método histórico gramatical e que é oriundo aqui dessa reforma protestante lá no século XVI. Só que um detalhe aqui, um detalhe histórico interessante, é que as igrejas batistas, elas têm a ramificação batista tradicional, que eles têm essa questão da reforma muito voltada para a reforma protestante, né? E tem os batistas mais renovados, que já aceitam, né, mais a doutrina pentecostal. Então, tem muito batista que é pentecostal, muito batista que busca o batismo com o Espírito Santo, busca essas
essas situações, né, esses aspectos mais da teologia pentecostal, usa mais os dispensacionalismo, né, que impera aqui no Brasil, e 80% hoje da igreja brasileira ela é pentecostal. 20% é mais tradicional. Nós temos entes tradicionais, né, aqui no Brasil, as igrejas, né, que é presbiteriana, que são tradicionais. Temos o restante aqui, várias igrejas, né, que são mais pentecostais, né, inclusive batistas, né, pentecostais, que dá ênfase muito grande também ao falar em línguas, né, que é oriundo também do Pentecoste, né, do movimento pentecostal, e essa coisa toda. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Alguém quer falar aí? Professor, por favor, dá uma aprofundada na diferenciação entre pentecostal e tradicional, por favor. O que Ó, de fato difere ambas? ó, a igreja tradicional é aquela igreja oriunda da Reforma Protestante. Começou lá no século XVI e veio, né, se desenvolvendo, né, em vários aspectos. Algumas denominações foram surgindo, como eu disse anteriormente, a presbiteriana, a batista, né, a anglicana, a igreja metodista. Aliás, a metodista ela tem ela, através de John Wesley, né, ela voltou-se muito para o movimento pentecostal, né, através de John Wesley, né. Então, e as igrejas é, pentecostais, elas surgiram lá no movimento pentecostal, que lá no início do século, em 1906, por aí, início do século, houve lá o movimento pentecostal, né? Lá na Rua Azusa, você já deve ter ouvido falar, o movimento pentecostal, ele sistematizou, né? Ele ganhou força lá na Rua Azusa, com aquele pastor que ele era negro, cego, né? De um olho, né? Me fugiu aqui o nome dele, que é o William Seymour, né? O Seymour. Ele começou ali, falar em línguas, né? Aquela situação toda começou ali, e ele era aluno, né, de, de professor dele, que era branco. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele aqui. Eu não vou me lembrar o nome dele aqui, não, que eu não estava muito no script aqui do nosso estudo hoje, né, mas quase que eu lembrei. Mas vamos lá. Aí começou o movimento pentecostal ali, lá em Los Angeles, né, na Rua Azusa. Aí começou aquela situação toda de falar em línguas tudo, e foi traga para o Brasil, né? Os dois primeiros dois, os dois suecos, né? O Bruno Vini e o Daniel Beck, do CEPA, e para o Brasil, fundaram a Assembleia de Deus, né? E o movimento pentecostal aqui, através da Assembleia de Deus, se proliferou de uma forma muito forte. A igreja de Assembleia é a maior igreja pentecostal do Brasil e do mundo. Então, a diferença básica das igrejas pentecostais e da igreja tradicionais é que os tradicionais têm como foco a reforma protestante. São tradicionais. E as pentecostais, o foco das pentecostais, o início das pentecostais se deu lá na Rua Azusa, né, em 1906, mais ou menos, na Rua Azusa, com o William Seymour, e foi trazido aqui para o Brasil através dos dois fundadores da Assembleia, né? Tem um outro também aqui,
aquela que fundou aquela igreja do véu, esqueci o nome dela agora, aquela igreja do véu, ele veio antes ainda, né? Que é o Francis Scott, né? Que ele veio antes. Eu lembro do fundador, mas esquecendo o nome da igreja. E o que acontece? O movimento pentecostal ele achou um campo fértil aqui no Brasil, né? E se proliferou. E até igrejas que eram tradicionais, como a Igreja Batista, se renovaram. Se renovaram e aderiram ao movimento pentecostal. Você vê que muito interessante, que como que o Brasil aqui foi um lugar fértil para a teologia pentecostal, né? E deu para entender, César? Professor, o senhor falou aí da diferença formal. Hum. Agora, na prática, a diferença material, eu acho que eu nunca entrei, teria que entrar numa igreja tradicional, né, para ver a diferença material. Eu vou tentar explicar para você aqui, também faz parte da interpretação, né? Não estou fugindo muito da interpretação, né? Bíblica, não, faz parte da interpretação. Por exemplo, a igreja batista tradicional, ela vai ter uma diferença na sua liturgia. Ou seja, os hinos, né? Vão ser hinos diferentes, por exemplo. São aqueles hinos tradicionais, né? Mais tradicionais, aquela melodia tradicional. Enquanto, em contrapartida, a liturgia lá, no louvor da igreja pentecostal, usa muito aqueles corinhos de fogo, né, que a gente conhece bem, né, aqueles corinhos de fogo. A igreja tradicional, ela dá uma ênfase à pregação mais expositiva, né? Já a igreja pentecostal, a pregação é mais alegórica, né? Os pastores usam aquela a homilética, né, que é a arte de pregar dos pastores pentecostais, são diferentes. Você dá para perceber claramente quando um pastor é pentecostal, quando um pastor é tradicional, você vê claramente a diferença deles no estilo de pregação, né? Então, a diferença é na liturgia. Por exemplo, a igreja pentecostal hoje, ela usa instrumentos, né, baterias, guitarras, né, para fazer o louvor. A igreja mais tradicional, por exemplo, a igreja presbiteriana, aqui que nós temos aqui a oitava, ela usa mais no louvor aquela questão do coral, né? O tipo de hino são diferentes, né? Então, é na questão litúrgica, da liturgia, como que se desenvolve o culto. A diferença é essa. E a diferença principal é o ênfase no batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo na igreja pentecostal. Essa é a diferença. As igrejas tradicionais, né, elas não entendem que existe um batismo do Espírito Santo após a conversão. As igrejas pentecostais, as igrejas tradicionais entendem que o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus, é a iniciação dela no corpo de Cristo. Já a igreja pentecostal entende que você aceita Jesus e quando você busca, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Vai ter uma segunda bênção, né? Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a diferença primordial, além da questão litúrgica, né? Você não vai ver nas igrejas tradicionais, seja na igreja presbiteriana ou na igreja batista tradicional, a questão do falar em línguas estranhas. Agora você vai ver abundantemente o falar de línguas estranhas nas igrejas pentecostais, ou igrejas que eram tradicionais se tornaram renovadas, né? Vai dar um grande ênfase ao falar em línguas, né, do Espírito Santo. Ô, irmãos, eu não quero entrar em discussão aqui sobre o que é correto nessa questão da interpretação de línguas, né? Não vou entrar nesse contexto, nessa discussão. Mas
É por isso que nós vemos uma esmagadora maioria das igrejas pentecostais, porque qualquer igreja que você entra hoje, eles pregam o batismo com o Espírito Santo, e eles pregam também falar em línguas, e a liturgia é uma liturgia diferente daquela que é feita lá na igreja tradicional. Isso aí você pode perceber claramente que a imensa maioria da igreja nos dias de hoje, ela é pentecostal. Né? Você bora lá na Europa, por exemplo, é diferente. As igrejas lá têm uma maioria mais tradicional, mais reformada, né? Tradicional. Essa é a diferença. Essa é a diferença básica. Quando a gente estiver estudando no próximo módulo, né? Estudando a martiologia, a gente vai saber diferenciar, né? Que é a doutrina da salvação, né? Ou melhor, a doutrina do pecado, né? A doutrina da salvação é a soteriologia. A doutrina do pecado é a martiologia. E nós estivermos estudando essas disciplinas, você vai ver com mais clareza essa separação entre uma igreja que busca a salvação, né? E que é tradicional, e a igreja que busca a salvação, que é mais da área pentecostal. Só lembrando que os pentecostais começou há um pouco mais de um século e meio, né, lá na Rua Azusa, né, em Los Angeles. Os pentecostais iniciaram essa doutrina pentecostal, o movimento pentecostal, e o movimento e os tradicionais vêm lá da Reforma Protestante, né, os reformadores, né, vêm lá da Reforma Protestante com um pouco mais antigo, né, 500 e poucos anos mais antigo. Então, deu para entender, César? Sim. Agora o senhor falou das duas formas, formal e material. Bacana, deu para entender bem. Gente, o que eu falo com vocês é o seguinte: vocês que estão estudando teologia, pesquise. Pega esse slide aí, ou a apostila, depois que eu enviar para vocês, pega a apostila, marca os pontos fundamentais ali, tal, que eu falei, que está escrito, e busca outras fontes. Quando você busca as fontes, você vai ter um entendimento muito mais amplo do ensino. É assim que você aprende. Nós aqui, muitos de nós, fazemos parte da escola, né, secular, né, na escola secular, que o professor tinha conteúdo, o aluno ficava só recebendo conteúdo. Hoje em dia mudou, não é assim mais. Eu faço curso de licenciatura de letras, eu já estou quase no final do meu curso, né, curso superior de letras, e eu estudo bem essa questão, né, na área da didática também, na área do currículo, que o aluno não é mais somente o receptor do ensino, ele é aquele que busca o ensino. E o professor, ele é aquele que facilitador, ele é aquele que facilita o ensino, né? Facilita a pesquisa do aluno. Então, nós temos que ser pesquisadores, se você quiser aprender mesmo. Tem que ser pesquisadores. E eu falo para vocês, tem que ser interessados. Quem quer aprender qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de disciplina, tem que ser interessado. Você tem que arder no seu coração o desejo de aprender. É pesquisar, é buscar, é não ficar satisfeito com determinadas respostas, buscar outras fontes. É assim que você aprende. Você ficar só ali, por exemplo, você faz esse estudo aqui comigo aqui, acabou que você não pega mais, não quer nem saber mais, você não vai aprender. Esse tempo que você teve aqui não vai ser perdido, mas você não vai aprender na íntegra mesmo, na questão mais de volume de aprendizado, né? Eu, graças a Deus, eu tenho isso comigo, eu sou pesquisador.
quando eu escuto alguma coisa que eu falo, pai, isso aqui eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar fonte, eu tenho que pesquisar isso aqui. E eu faço isso constantemente, né? Graças a Deus. Mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que escutou aqui e tal e não quer nem saber mais. Não se interessa, não busca, não tem aquele desejo. E formar, todo mundo forma, né? Todo mundo faz a prova e tal, e forma. Mas um teólogo mesmo, ele tem que ser essa questão do desejo de estar buscando o aprendizado e ficar com o coração queimando de desejo de aprender. Aí você vai ser bem-sucedido. Porque pastores, nós temos muitos pastores, líderes, nós temos muitos líderes, mas aquele que realmente tem conhecimento é aquele que pesquisa, é aquele que não se cansa, né? Vamos usar uma palavra até feia aqui, que eu não gosto muito de usar, não, mas aquele que não tem preguiça de estudar, de buscar, de aprender. Então você pega, por exemplo, se você quer ser um teólogo, pega a teologia e vai fundo. E vai pesquisando. Eu fiz o curso de letras, fazendo curso de letras, porque o português era uma das paixões minhas. E a outra paixão que eu tenho é a teologia. E por isso que eu estou estudando teologia, já sou graduado em teologia, tenho 2 bacharelados em teologia, e estou fazendo licenciatura em letras, né? Quando eu formar, eu posso dar aula até no ensino médio aí. E estou fazendo também ciência da religião, licenciatura também. Estou caminhando para o final também, ciência da religião. Por quê? Eu quero buscar mais conhecimento na questão, não só como um teólogo, mas como cientista da religião. Por quê? Porque eu quero estudar profundamente os meandros, né, dessa questão do saber teológico. A teologia, o objeto de estudo é Deus, né? E a ciência da religião, o objeto de estudo é o fenômeno religioso. Então, veja bem, eu quero fechar esse ciclo. Depois fazer um mestrado, fazer um doutorado, se Deus quiser, né? Se Deus me der saúde, fazer essa questão para aprimorar ainda mais os meus estudos. E lembre que eu comecei depois de 50 anos, viu, irmão? Aliás, depois de 50 anos. Comecei a fazer faculdade depois de 50 anos. Teologia eu estudava antes. Né? Então, graças a Deus, eu estou muito satisfeito. Então, vamos lá, então. Deixa eu ver o protocolo aqui. Eu tenho que ter bastante tempo. Ainda falando da hermenêutica na Idade Média, o fortalecimento da Igreja, a Igreja Católica Romana ficou forte. Passou a ser a detentora da interpretação bíblica. Somente os monges, aqueles que ficavam nos mosteiros, e tinha o monopólio da interpretação bíblica. Só eles podiam interpretar a Bíblia. Só eles. Mais ninguém. Ninguém tinha capacidade de interpretar a Bíblia nessa época aqui da Idade Média. Só os monges, né, que ficavam nos mosteiros, aquelas pessoas, né, que, ó. Sendo assim, não houve abertura para hermenêutica individual. Por exemplo, se eu não sou um monge, se eu não sou um clérigo, né, que eu poderia ler a Bíblia e eu não tinha autoridade nenhuma para interpretar a Bíblia, mesmo usando as ferramentas, né? Na Reforma Protestante mudou isso. O que o Lutero fez? Lutero pôs a Bíblia na mão do povão. O povão ler a Bíblia, estudar a Bíblia e interpretar a Bíblia da maneira correta, né? É claro que muitos interpretavam errado, mas a Bíblia saiu da questão da igreja, a igreja que tinha o monopólio de interpretar a Bíblia, não ocorreu dessa forma mais, e sim o povo começou a ter a Bíblia na mão. Tanto que, para a única Bíblia que era ser aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana era a Bíblia, a Vulgata Latina, né? Que Jerônimo, um pai da Igreja,
traduziu. Ou seja, era em latim. Somente quem sabia latim tinha condição de ler a Bíblia. E a Bíblia não podia ser traduzida em outros idiomas, porque se a Bíblia fosse traduzida em outro idioma, ela era considerada anátema. Veja que a Igreja Católica, Católica Romana, ela anatematizou a Bíblia em outros idiomas. Lutero foi para o alemão, né? Foi amaldiçoada. Somente a Vulgata Latina, que ela tinha somente na língua latina que a Bíblia poderia ser lida. E quem sabia ler em latim eram somente os padres. As outras pessoas não sabiam. Então, a Bíblia nunca poderia estar na mão do povo. Começou na Reforma Protestante com com a invenção, né, da imprensa, né? Gutenberg, ele inventou a imprensa e a Bíblia começou a se espalhar em outras línguas. Fora isso, era só a língua latina. E somente os padres que tinham, os monges que tinham esse conhecimento. Até um tempo atrás, lá no Império, né, aqui no Brasil, os padres eles rezavam a missa em latim. Eles decoravam lá em latim, na língua latina, e muitos dizem que eles rezavam as missas em latim e de costa para o povo. Então, o crente, né, o adorador, ia no culto e não entendia nada, porque eles não conheciam o latim, a língua latina. O padre rezava a missa em latim. Eles saíam de lá sem entender uma palavra do que o padre falava, né, o padre dizia, porque só o padre que sabia latim. Muitos deles nem sabiam. Eles decoravam o som e repetiam. Né? Igual essas pessoas que cantam inglês aí, mas não é inglês coisa nenhuma, eles faziam a mesma coisa. Muitos nem sabiam. Outros sabiam. Outros realmente sabiam o latim. Mas era dessa forma. Eles rezavam a missa em latim, né? A liturgia deles era em latim, e de costa para o público, de costa para a igreja. Então, esse período da Idade Média foi chamado pelos iluministas, que vieram na Idade Moderna, logo depois da Reforma Protestante, vieram os iluministas, né? Os grandes pensadores. Eles denominavam essa Idade Média como Idade das Trevas. Eu tenho dificuldade de aceitar que essa idade era somente das trevas. Teve muita coisa boa também. Teve, por exemplo, Agostinho, que deu introdução aqui na Idade Média, né? Da Idade Moderna, foi o elo da Idade Moderna para a Idade Média. Teve aquele católico, aquele monge católico também, tem o nome dele aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, fugiu aqui. Deixa eu ver aqui, é o Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino foi um monge católico também muito, muito inteligente, né? Muito cara que tinha uma sabedoria muito grande, também ajudou muito a sistematização da doutrina, né? Ele tentou conciliar a idade, a existência a filosofia platônica com melhor, a aristotélica, né? A filosofia platônica foi na época dos pais da igreja. E a filosofia aristotélica foi na época da escolástica, no qual o Tomás de Aquino pertencia. Então, ele também foi um homem muito, muito importante nessa sistematização, e teve outros também lá da escolástica, Guilherme de Ockham, né, Abelardo, que era da escolástica. Então, teve grandes teólogos, né? Os monges que ficavam lá nos mosteiros lá também fizeram
muitas coisas interessantes, muitos escritos interessantes. Então, não foi uma época totalmente das trevas, igual os iluministas afirmam. Foi uma época que teve alguns estudos. Então, eu tenho essa dificuldade em falar que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Porque não houve nenhum conhecimento. O que nós temos que entender é que a Idade Média foi a era que o teocentrismo estava em voga. Deus no centro e a igreja ditava todas as coisas, né? Houve desvios, claro, né? Porque se não houvesse desvios da Igreja Católica Romana, não haveria reforma protestante. Então, houve muitos erros, mas interessante nós sabermos que houve também produção literária na arte, né? Foi usado Platão, foi usado Aristóteles nessa época, então foi muito rico, né? Mas os iluministas diziam que foi dado para as trevas, né? Entre ele e René Descartes, né? O Emmanuel Kant, né? E esses iluministas ali que nós vamos estudar daqui a 2 aulas, vamos estudar sobre eles, né? Então vamos lá continuar aqui. Então a igreja começou a ser detentora e o monopólio da interpretação. Esse período, né, a hermenêutica se desenvolveu nesse período a hermenêutica não se desenvolveu muito. Nesse período, realmente, a hermenêutica não se desenvolveu como deveria. Mesmo assim, houve grandes teólogos. Agostinho de Hipona, que eu já falei com vocês, defendia a interpretação quádrupla, essa interpretação que nós vamos falar aqui, agora para frente. Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo também, e esse Stephen Langdon, esse aqui os batistas adoram ele. Os batistas gostam muito. Esse aqui lá na Getsemane, lá, quem faz curso de teologia na Getsemane, via falar demais desse Stephen Langdon. Né? E ele foi aquele que dividiu a Bíblia em capítulos. Né? Ele dividiu a Bíblia em capítulos. Dessa forma que nós temos hoje. Né? Teve um outro aí que dividiu em versículos, mas esqueci o nome dele agora. Mas esse aqui dividiu em capítulos. Né? E também foi dessa época. Então vamos falar então da quádrupla que foi defendida na Idade Média, né, durante toda a Idade Média, e foi a interpretação de Agostinho. Né? Uma coisa interessante. A ênfase no período patrístico da interpretação foi a ênfase alegórica. Os pais da igreja eles interpretavam alegoricamente a Bíblia. Né? Então, o sentido literal foi deixado de lado nos pais da igreja. Na Idade Média, o sentido literal também teve pouca expressão. O sentido alegórico teve uma expressão muito maior. E o sentido alegórico ele abre uma margem muito grande de interpretações. E foi sendo produzida, pelo menos na idade da patrística, né? A tradição foi sendo produzida, a tradição. E na Idade Média, essa tradição foi ainda mais usada. E com o advento, né, com a Igreja Católica Romana, e sendo que a Igreja Católica Romana era a igreja do imperador, né, a igreja das elites, começaram a misturar o cristianismo ortodoxo, aquele ortodoxo, né, doutrinário, com ensinos pagãos. Começaram a produzir uma literatura muito grande, uma tradição muito grande, e foi nesse período aqui que houve um enxerto, principalmente na Igreja Católica, de doutrinas que não eram corretas. Por exemplo, Maria, essa questão a deidade de Maria, né? essa questão de sentido muito alegórico
interpretação, que houve a entrada do paganismo. Por exemplo, foi usado muito essa questão dos livros apócrifos, que é extremamente alegórico. Os livros apócrifos foi aquele que foi escrito lá no período interbíblico, eu falei para vocês na aula passada aí. Veja que começaram aquelas doutrinas, né? Todas elas veio para o cristianismo. E quando veio a Reforma Protestante, tirou todas essas doutrinas antibíblicas, tanto que só a Escritura. Aí houve a Contra-Reforma, e na Contra-Reforma a Igreja Católica, muita coisa ela retirou, mas muita coisa ela deixou. Está até nos dias de hoje. Né? Está até nos dias de hoje. Então, é só para a gente entender um pouquinho a respeito disso aí. Ó, o sentido literal, Agostinho era um dos sentidos, né? Consiste na interpretação do texto de acordo com a intenção do autor. Irmãos, lembra muito disso aqui, ó. O texto interpretado de acordo com a intenção do autor, aquele que escreveu. Esse é o histórico gramatical, né? O literal. Enquanto o contexto cultural gramático e contexto geográfico e histórico, entre outros, usando tudo aquela gama de conhecimento para interpretar o que o texto diz. Agostinho, como grande reformador, como grande pai da igreja, usava também esse sentido literal. Só que ele também usava o sentido alegórico, que ele era um pai da igreja. E os pais da igreja, eles trabalhavam esse sentido alegórico da interpretação. Né? De acordo com a ceia, que ceia aqui é o nome do escritor, tá? A palavra alegórica vem dizer algo diferente do literal. Então, a alegoria é diferente do literal. Você vai ler aquilo ali, mas aquilo está apontando para uma coisa mais profunda. Etimologicamente, o grego, alegoria, significa dizer outro. Então, vai dizer aquilo que o texto não está dizendo. Né? O texto está dizendo uma coisa, você vai ver outra coisa naquele texto. Dizer alguma coisa diferente do sentido literal. Então, você vai dizer algo que não está escrito. Veio substituir ao tempo de Plato. Né? O termo mais antigo é epinoia. Epinoia também significa alegórica, né? Que significa oculta, escondido. Veja que tem muito do gnosticismo isso aí. O gnosticismo ele busca uma sabedoria oculta, né? Sabedoria que só os iniciados têm, que era utilizada para interpretar, por exemplo, mitos lá da mitologia grega, Homero, personificações do princípios morais, forças sobrenaturais. Método que teve como especialista, esse aqui, Aristarco de Samotrácia. Ele era um especialista nesse método alegórico. Né? Orígenes também interpretou, Orígenes é um pai da igreja que interpretou muito também essa questão alegórica. E o sentido alegórico predominou na era patrística, que é os pais da igreja, e também predominou no sentido, na Idade Média, né? Essa questão alegórica. Então, vamos lá aqui. O sentido tropológico também é usado pelo Agostinho. Revela o sentido principal da interpretação tropológica. Por tropologia, entende-se o estudo dos tropos, que é o conhecimento das figuras de linguagem. Então, nesse sentido aqui, tropológico, usava-se muito a figura de linguagem. As metáforas, né, a metomínia, a silepse. Então, usavam essas figuras de linguagem, a sinestesia, né? Usavam muito essas figuras de linguagem. O mais relevante dos tropos foi a metáfora. Inclusive, a metáfora é muito usada também e foi objeto de pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento.
Inclusive, a antropologia também usou muito esse método aqui, antropológico. Mas, irmãos, não estou dizendo que é totalmente errado usar aqui esses sistemas aqui, não. Mas nós temos que usar, por exemplo, você vai usar uma metáfora quando o texto escrito pelo autor humano e inspirado pelo autor divino pede. Quando Jesus fala, eu sou a porta, Jesus ele não é uma porta literal. Quer dizer que ele é uma porta que nos leva para a vida eterna. Ele é o caminho. Né? Jesus não é o caminho? Não. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é aliança? Não. É aliança aqui? Não. Ele é aliança entre nós e o Pai. Então, quando há necessidade de uma figura de linguagem, nós temos que ler, né, com essa figura de linguagem. Isso vai muito de quando você está lendo com atenção. Porque se você ler de qualquer maneira, você vai passar por cima disso aí, você não vai entender o que está sendo proposto ali. Portanto, o sentido antropológico tem a ver com a tropologia, que é a ciência que estuda as figuras de linguagem. Veja que não é que esse estudo da hermenêutica aqui não é fácil, não. É um estudo muito complexo, mas eu creio que nós estamos sendo muito didático aqui, né, explicando devagar, e vocês pegam os pontos centrais aqui e pesquise, para vocês terem uma noção maior, porque a aula aqui é muito rápida, você não consegue sanar todas as dúvidas. Outra coisa também que eu falo assim a respeito da maneira como se dá aula hoje, é que, antigamente, quando o aluno perguntava, o professor ficava até com raiva, né, do aluno. Né, ficava com raiva do aluno porque o aluno está perguntando demais. Na atual conjuntura da pedagogia, dos estudos aqui, quanto mais o aluno pergunta, melhor. Porque aí a interação do aluno com o professor. Né? Mudou aquela coisa do professor ser aquele que contém o domínio do conteúdo, o aluno só recebe. Não, há uma interação. O Paulo Freire, que foi um grande pedagogo, ele foi o maior pedagogo que já teve aqui no Brasil, ele fala que tem que ter essa troca de essa troca de conhecimento, né, entre o aluno e o professor. Nem o professor sabe tudo, e nem o aluno sabe nada, não sabe nada. Todos têm essa questão do conhecimento que eu obteve ao longo da vida, né, ao longo dos estudos. Tanto que quando você chega no seminário, né, quando eu fiz seminário, tal, a pessoa fala assim, ó, esquece tudo que você aprendeu, agora você vai aprender tudo de novo. Totalmente ao contrário do ensino moderno. O ensino moderno ele leva em consideração o que o aluno sabe, para ter essa troca, né? Isso é só um parênteses aqui para a gente ter esse entendimento de que é muito importante você ser um aluno pesquisador, né? Deixa eu ver aqui. O último sentido aqui que nós vamos estudar hoje é o sentido anagógico. Não se preocupe com essas palavras, né? Antropológico, alegórico e literal, nós já entendemos um pouco mais, né? Mas esse antropológico e anagógico são palavras novas, né? Para o nosso entendimento. O anagógico transcende ao sentido literal. Você vai ler o texto e vai, como intérprete, você vai ser levado para um sentido místico. Misticismo, o que é? É algo que transcende e muito aquilo que está escrito. Hoje, nós temos aí muitas pessoas dentro da igreja que são místicas.
Elas veem, por exemplo, elas veem uma figura assim, uma mancha na parede, elas já olham aquela mancha ali, já funcionam, ó, Deus está falando alguma coisa aqui a respeito por intermédio dessa mancha aqui na parede. Isso acontece muito, né? Teve um espelho que teve deu um ferrugem lá e parecia o formato de uma santa. Ah, tá vendo? Isso é misticismo. Outra coisa também lá que eu posso falar aqui, tinha uma goteira lá que caía na santa lá e a santa chorava, assim, descia no cantinho do olho dela. Aí fizeram aquele misticismo. Ó, a santa chorando, não sei o quê, a imagem e tal. Então, irmãos, é assim, é o sentido místico, né? A analogia veio do agogos, do grego agogos, que conduz a interpretação das escrituras transcendente ao sentido literal e conduz ao sentido místico, esse misticismo. Pessoas que têm muita visão, né? Tem pessoas que vê tudo quanto há. Uma pessoa mística, ela vê coisa, ela vê anjo, ela vê demônio, ela vê um monte de coisa. São pessoas místicas. Qual é o ensino da palavra que nós temos a respeito dessas visões? As visões eram tidas naquela época lá que estava sendo escrito no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Se você falar assim, trazer para os dias de hoje, que você tem uma visão ali, uma coisa que você pode até realmente ter visto alguma coisa, mas isso aí é uma experiência sua. Não é uma experiência que você deve repassar para a igreja como uma doutrina, uma nova doutrina. Tem pessoas que vêem uma coisa e falam assim, opa, eu vi isso, já vou pregar na igreja e quer fazer daquilo uma nova doutrina, um novo ensinamento, através da sua visão. Né? Então, muito cuidado. Porque tanto que pode ser verdadeira, ou que também pode ser uma visão falsa. Tem pessoas que têm a capacidade de ver anjo, que é uma coisa extraordinária. Eu vi um anjo ali, um anjo me falou, um anjo... Gente, as piores seitas da história, elas vieram através do suposto anjo. O anjo Moroni veio e transmitiu o conceito do mormonismo, né? Os mormons. Foi através de um anjo. O islamismo veio um anjo, né? Que o suposto anjo Gabriel veio e trouxe ali a descrita do Alcorão lá para o Maomé. Ellen Goldwhite também foi através de um anjo que veio a doutrina dos adventistas do sétimo dia. Veja que muita coisa errada. Isso aí tem muitas outras coisas. Mokichi Okada, da Igreja Unificada, várias seitas aí, veio através da interpretação de anjo. O apóstolo Paulo fala lá em suas cartas que se vier uma interpretação diferente dessa que ele tem repassado, nem que seja ele ou um anjo, é anátema. Então, se vier alguma doutrina que não está escrita na Bíblia, o apóstolo Paulo diz que não está canônico, escrito na Bíblia, que seja anátema, mesmo que seja ele que falasse alguma coisa, mesmo que seja um anjo, é anátema. Então, cuidado, irmãos, com essas pessoas que gostam de ver muita coisa. Vi muita coisa, um anjo falou comigo. Certa vez o irmão queria, eu quero ver um anjo. Para que ver o anjo? Qual que é a função do anjo? Ele é ministrador daqueles que vão de herdar a salvação. Ele veio a mandado de Deus para ministrar, para nos proteger, para ministrar uma bênção, acampar ao nosso redor. Isso é a função dele. Ele não veio para trazer doutrina. Isso é um erro também que muitas pessoas cometem. Porque você tem essa interpretação mística, né? Também fala aqui sobre o arrebatamento da alma, contemplação de coisas divinas. Meu irmão, quantas pessoas você vê falando que foi no inferno? Fui no inferno e voltei. Ou então fui no céu e voltei.
Essa interpretação é anagógica, mística demais a ponta. Tem uma irmã aí na internet aí que ela já foi no inferno um monte de vezes. O apóstolo Paulo, irmãos, ele veja bem que ele fala lá que ele, um homem, né? Se um homem, nem fala que é ele, né? Mas nós sabemos pelo contexto que é ele. Um homem fora do corpo, eu não sei. Se no corpo, eu não sei. Foi ao terceiro céu e lá viu coisas inefáveis que não cabe ser reveladas. Veja aqui, né? O apóstolo Paulo, né? O apóstolo que escreveu o maior número de cartas no Novo Testamento, ele fala, nem citou que foi com ele que aconteceu isso. Ele foi lá no terceiro céu. O terceiro céu é o lugar em que está o trono de Deus. Viu coisas inefáveis lá que não se cabem, né? Ser reveladas. A pessoa vai no inferno, revela o tanto de coisa que ele viu lá, e agora aqui, ó, nós temos que agir assim, dessa forma, porque eu fui lá no inferno e vi isso. Ou então fui lá no céu, né? Oh, gente, misticismo. É errado. Esse sentido anagógico aqui, Agostinho também, ele buscava esse sentido. Só que, como eu falei, né? Nem sempre os pais da igreja falavam ou agiam corretamente em todos os aspectos. Muitas coisas, foram corretos, mas em outros também eles agiam de forma errada, porque eles eram homens infalíveis, eles eram homens falíveis. Os apóstolos e os profetas também eram homens falíveis. Só que eles, nos seus escritos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, que é infalível. Então nós temos que entender isso, essa questão da interpretação. Eu fico com o sentido literal. Eu fico com esse sentido aqui. Porque quando você lê o texto, você tem que extrair do texto o que o texto está falando. Eu fico com o sentido literal. E eu descarto todos os outros. Todos os outros. Eu não... Né? O alegórico aqui, ó. O alegórico, ele também busca um sentido diferente daquele que é literal, né? Um sentido diferente. Só que é o seguinte, o alegórico, em certos momentos, como também o antropológico, em certos momentos, há necessidade do intérprete que interpretar com sentido alegórico também. Sabe por quê? Porque às vezes era a intenção do autor que fosse interpretado alegoricamente. Então, o sentido alegórico não pode partir do intérprete. O sentido antropológico ou anagógico, né, não pode partir do intérprete. Se houver nas escrituras, se você deparar com um desses sentidos aqui, tem que partir da pessoa que está escrevendo, do apóstolo ou do profeta. Por exemplo, o Vale de Ossos Secos, lá de Ezequiel. O profeta quis que a gente entendesse daquela forma. Foi uma visão que ele teve. Naquela época, tinha visão, porque naquela época estava sendo composto a Bíblia Sagrada, os livros canônicos. Naquela época, poderiam. Uma vez que a Bíblia foi fechada nos seus livros sagrados, é muito perigoso você começar a interpretar visões, interpretar sonhos, né? Até sonhos, né? E trazendo para a igreja como ensinamento, como doutrina. Se você sonhou alguma coisa, aí é para você. É você e Deus. Se você viu alguma coisa, é com você e Deus. Mas você não pode interpretar como doutrina para a igreja, como ensinamento para a igreja.
Aí eu vi isso num sonho, então é assim, a partir de agora não vou fazer assim, eu vou ensinar para a igreja a fazer assim. Não é dessa forma. Então vamos terminar, concluindo. Nós estudamos aqui sobre a hermenêutica na Idade Média e suas aplicações, falamos bastante. Nos objetivos específicos, nós falamos na hermenêutica na Idade Média, né, propriamente dita, e na interpretação de Agostinho, que perdurou durante toda a Idade Média. E ele tinha uma interpretação quádrupla, literal, alegórica, tropológica e anagógica, né? com ênfase na interpretação alegórica. Então, alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje? Vocês entenderam o que foi proposto aqui? Eu vou ver se eu lanço essa aula lá no YouTube, lá mais rápido, né? Nenhuma pergunta? Então vamos orar, agradecer ao nosso Deus, porque se não fosse pela misericórdia dele, nós não estaríamos aqui aprendendo de uma forma assim. Eu confesso para os irmãos, né, que é um estudo que não é fácil. Você aprender teologia é muito difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque a teologia, cada um interpreta do jeito que quer. E o que nós estamos aprendendo aqui é interpretar a teologia da maneira correta. A interpretação dos textos bíblicos da maneira correta. Se ocorrer alguma dúvida, vai para a Bíblia, lê o texto, 1, 2, 3, 4, 5, busque o sentido literal do texto. Se o sentido literal do texto pedir uma figura de linguagem, um simbologismo, ou até mesmo uma alegoria, se o sentido pedir, você interpreta assim, dessa forma. Mas se o sentido do texto não pedir, não faça interpretação fora do que está escrito, porque você vai incorrer em erros doutrinários. Glória a Deus, porque nós não precisamos de saber tudo isso para a salvação. Você, para ser salvo, precisa somente crer. Mas, uma vez você crendo e você aprendendo cada vez mais, você vai facilitar a vida de muitas pessoas, porque você vai ensinar as pessoas da maneira correta. Amém? Oremos então, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, Pai amado, eu te agradeço por essa aula que nós tivemos hoje. Eu oro pela vida de cada aluno que está aqui conosco. Pai amado, coloque no coração de cada aluno, de cada aluna, o desejo de estar aprendendo. Coloque no coração deles, Pai amado, a questão de ser cada vez mais um pesquisador da sua palavra. Porque só assim, Pai amado, você vai desvendar muitas coisas que parecem que é corretas, mas não é. Pai amado, Pai querido, ensine a todos nós a ter uma teologia correta, uma teologia sadia,
a sã doutrina. Porque nós sabemos, Pai amado, de doutrinas falsas, de falsos mestres, o mundo está cheio. Nós também, Pai amado, sabemos que o Senhor nos protege desses falsos profetas, desses falsos ensinos. Que somente o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação à nação de Israel. Todo aquele, toda aquela que tem fé pode dizer amém? Amém. Boa noite.